quando forem despedidos, nem altares já não são dados, nem oferta, nem boas festas, nem mantimento como nós recebemos, já não são mais dados mais. Até começa a pedir sozinho, dizer, ei, me tem passagem, quero ir eu. Vocês continuam nos amar. Deus os abençoe. Como nós sabemos que hoje comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, existem muitas teorias, mas há a teoria provada que diz que Jesus nasceu entre setembro e outubro daquela época. Mas é difícil dizer foi no dia A ou B. A única coisa, o Lucas diz que Jesus nasceu durante o período de licenciamento, que foi o primeiro licenciamento. Em outras palavras, os autores da Bíblia pretendem provar a existência de Jesus Cristo, a evidência. Quando nós falamos nesse período de licenciamento, porque as coisas acontecem na Bíblia, mas os historiadores, se forem nos livros, vão encontrar em que período este licenciamento foi feito. Mas nós sabemos que o licenciamento não é feito num dia só, é um período. Então, não se sabe se foi no primeiro dia, foi no segundo dia, foi no terceiro dia, por isso que não temos uma data exata de nascimento de Jesus Cristo. Enquanto a sua morte já é fácil, porque Jesus morreu no período da Páscoa, e a Páscoa já estava estabelecida desde o Êxodo, desde o Antigo Testamento, já se sabia que no primeiro mês começava no primeiro dia do primeiro mês da data judaica. Então já se sabia que era um período que começava de 1 até dia 14. Então foi nesse período que Jesus morreu. Então é muito fácil comemorarmos com muita exatidão, com muita certeza a morte de Jesus Cristo do que o nascimento. Mas há muita evidência. O nosso calendário diz antes de Cristo, depois de Cristo. Em outras palavras, Jesus é uma figura que marca a mudança da época. Época antes de Cristo e a época depois de Cristo. Em outras palavras, não é qualquer pessoa que é capaz de ser referenciado todo mundo, a não ser um homem chamado Jesus Cristo. Aleluia. Então o Lucas diz, quando o rei César Augusto reinava, sendo Cirinio governador da Síria, nesse período também o rei César Augusto estabeleceu um decreto para que todo mundo se licenciasse. Sendo Davi da terra de Belém, foi necessário sair de terra onde ele vivia para Belém, porque naquela época cada um devia ser registrado na zona da sua origem. A Bíblia diz, porque também estava escrito que o Messias, o Cristo, viria de Belém. Então ele devia nascer em Belém para corresponder às Escrituras. Queridos, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, más ou boas, para corresponder às Escrituras. Para você
de recenseamento, precisamente para José e a sua esposa deslocar para Belém, que é para o Filho de Deus nascer em Belém, conforme estava escrito nas Escrituras, que Belém, Belém, tu não és pequena de entre as nações. Glórias ao Senhor. Então Jesus nasce através de uma senhora chamada Maria, que nessa altura era menina, que estava a namorar com seu namorado José. O anjo lhe anuncia que estaria testado. Houve discussão, como é que isso vai ser, mas Deus disse: não se preocupe. Eu até estava a rir, que até quando você agrada a Deus, o céu também faz um pouco de intriga. O anjo disse: não é só você, até a sua prima, que você sabe que já era idosa, já concebeu, já está com 6 meses. Para dizer que a Maria, eu concordo que a Maria era uma senhora servidora de Deus. Para além de ela ter dito que seja feita a vossa vontade para a sua serva, que significa era alguém que servia ao Senhor. Você vai ver os salmos, quando ela se encontra com a sua companheira, a sua prima, a outra começa a fazer salmo, que é a mãe de João, ela também seu salmo. Um gentio que não conhecia a Deus dificilmente teria cântico de louvor como ela fez. Em outras palavras, queridos irmãos, é muito bom viver uma vida de servir a Deus. Uma vida disposta, uma vida aberta para o Senhor. Jesus nasce. Vieram os magos do Oriente com aquele desvio todo, mas depois chegaram. No livro de Mateus 2, versículo 11, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Alguns acreditam que a oferta que os magos entregaram serviram de sustento durante todo o período que estiveram no Egito. Em outras palavras, esses magos trouxeram muito ouro, trouxeram muito dinheiro para a família de José, que esses valores serviram para o sustento do Filho de Deus todo aquele tempo que ficaram no Egito. É daí que nós, como cristãos, quando recordamos o nascimento de Jesus Cristo, também manifestamos o amor de um para com o outro, em recordação àquilo que Jesus foi feito quando ele nasceu. Amém. Alguns falam de há um senhor que é referenciado no Natal. Pai Natal. Pai Natal, e tem o nome dele, São Valentim. Pai Noel. Dizem que a origem é de São Valentim, que fazia oferta, mas eu não concordo com essa teoria. Eu concordo com a teoria bíblica, que quando Jesus nasceu, as pessoas, os magos do Oriente trouxeram oferta. E nós, quando nos recordamos, comemoramos o nascimento do Filho de Deus, trocamos oferta e damos oferta a qualquer um de nós. Aleluia. Uma vez o próprio Jesus já não existe fisicamente, existe espiritualmente. Então ele diz: amai ao próximo
como você se ama e diz que ama o próximo, ama a Deus. Então, se eu dou alguma coisa ao meu próximo, então estou a manifestar o meu amor a Deus. Aleluia. Amém. Onde nós lemos, os magos, depois de dar a oferta, se retiraram. O anjo apareceu a José. Disse José em sonho: retira-te desta cidade, vá para o Egito, porque o Herodes busca matar o filho. Eu estou a recordar que as senhoras conhecem bem essa história de cuidar do filho. A minha mãe, quando vivia, não esquecia, dizia: meu filho, se eu não te cuidasse, você podia queimar no fogo, podia ter defeito. Agora veja como estás, não tem nenhum defeito, porque eu te cuidei, meu filho. Cuidei todos os meus filhos, nenhum filho que eu nasci que tem defeito, porque eu cuidei de vocês todos. Um dos filhos é o pai deste menino chamado Machado. Então, significa que as senhoras conhecem bem o que se chama cuidar do filho. Deus, sabendo que Herodes era um homem cruel, um homem que não tinha entendimento de quem seria Jesus Cristo. Porque naquela época pensavam que Jesus vinha restaurar o reino de Davi, não o reino espiritual, mas o reino físico, o reino natural. Deixar Jesus nascer, deixar Jesus crescer, era a mesma coisa permitir a perda do reinado. Então, sempre que fosse possível de eliminar mais cedo, melhor era. Quando Herodes chama os magos, os conhecedores das escrituras disseram: é verdade, é lá mesmo em Belém onde vai nascer o Salvador, o rei dos judeus. Está escrito: ei, eu estou mal. Vai nascer um outro rei. Disse: sim, Senhor. Então Deus avisa aos magos que ao regressarem não passem de novo da casa do rei, porque se passassem, ele ia pedir a localização da casa de José. Passaram para o outro caminho. Então o rei ficou à espera que aquele já viu, nunca mais passava. O tempo passou. Fez cálculo da distância que os magos andaram, então calculou mais ou menos, não pode esse filho ter acima de 2 anos. Então todo o rapaz de 2 anos deve ser morto. Mas o nosso Deus é um bom Deus. José já tinha sido avisado para deixar aquela cidade e ir para o Egito. Aleluia. Queridos irmãos, o nosso inimigo não está dormindo. Ele busca o filho para matar. Alguns de nós tem um filho, mas esse filho não tem vida. É um filho, Jesus existe, mas não tem vida. Por causa das circunstâncias, por causa das situações que passaram, até permitiram que o inimigo matasse o filho. Quando o filho vive, as mães se alegram. Quando o filho vive, toda a gente vê que esse filho vive. Por isso Deus avisou: oh José, se retire desse lugar, porque Herodes está à busca de matar o filho. Queridos, Jesus nasceu em nossas vidas.
temos que ser prudentes, temos que ser atentos, temos que saber as coisas que o diabo faz para matar o filho. Jesus lhe chama de homem de muita astuta, de muita manobra. Tudo que nos acontece de mal, o que nosso inimigo procura é matar o filho. Você começa a ficar na igreja fisicamente, ficar na igreja fisicamente, não sente a presença de Deus. Conhece o versículo onde está escrito: até língua pode falar, como é língua, não pode falar, pregar pode pregar, mas o humilde não vive. É quando o anjo diz: retira-te desta cidade, vá para o Egito, porque Herodes busca matar o seu filho. Porque o inimigo está dia e noite à busca de matar o seu filho. Você está bem descansado, bem livre, de repente é de ouvir alguém já está falando coisa. O que eles estão à procura? Matar o filho. Aleluia. Grupo nós está tudo animado a dirigir centro de levamento, tudo animado, de repente vai para a teta. Se você não tem sabedoria, vai despir casaco, vai despir tudo, só por ir a teta. Há um problema ir para a teta. Lá não tem pastores. Agora qual é o problema? Fuja com seu filho. Querido, não permita alguma coisa que te apareça, queira que seja má, queira que seja boa, permitir que o filho mora na sua vida. Aleluia. Aviso sempre existe. Depende de você permitir que o inimigo mate. Não, já é demais. Já é aqui eu resisti, aqui eu resisti, aqui eu resisti, mas desta vez, você está dizendo desta vez, significa está a admitir, está a se entregar, está sendo próprio, você está a ser alvo da situação. Contorne essa situação, fuja com a sua vida. Aleluia. Pai Gude diz o quê? Diz que fugiu. Fundador diz que fugiu. Porque há muitos espirituais que dizem: eu não fujo, eu não vou fugir, eu aguento. É preciso afastar-se do mau ambiente. Aleluia. Aleluia. O que diz o Salmo? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem detém no caminho dos escarnecedores, mas medita da palavra de Deus, de dia e de noite. Esse indivíduo é como uma planta plantada no ribeiro das águas, e que dá fruta na estação própria, cuja as folhas não murcham. Depois já dizer: tudo quanto fizer prospera. Aleluia. Aleluia. Então você aprenda com as mamás. As mamás. Sabe o que me aconteceu quando eu era miúdo? Me contou a minha mãe. Saímos de Chimoio para uma zona chamada Macate, quando eu era bebê, naqueles carros, caminhões de tronco, que não tem coisa, que não tem taipá. Diz que de repente aquele carro virou. Diz que estava nas mãos assim. Diz que ela foi projetada do carro. Onde virou o carro tinha uma pequena elevação. Aquilo foi tipo ser carregado. Ela sentou ali comigo nas mãos. Está vendo as mães como fazem?
recém-projetado do carro para fora não perdeu o filho. Sabe o que estava a dizer? Posso morrer eu, mas este não pode morrer. Este deve viver. Disse eu estava a dormir. Quando foi projetado lá, continuei a dormir. Disse, não sei se está vivo esse. Toda essa bagunça toda, continuar a dormir. Tinha que arranjar água. Deitar um pouco e quando está vivo. Espírito de mãe. Aleluia. Espírito de cuidar do filho. Aleluia. Se a minha mãe me deixasse pegar alguma coisa ali para a segurança, para não cair mal, se calhar ela e eu não viveríamos. Mas ela, meu filho. Meu filho. Meu filho. Em vida. Queridos irmãos, fuja com a sua vida. Fuja com a sua vida. Fuja com a sua vida. Não entrega o seu filho. Não aceite que Jesus mora nas suas mãos. Você deve viver a sentir que Jesus vive. Tudo o que te acontece, o objetivo não é outro, é procurar matar Jesus. É procurar matar Jesus. Minai Congolese, Kerekeleze Marembe, 5, outros Marembe 10, outros 20, mas José Cararino, filho morreu. Quando Jesus mora na vida de alguém, fala muito, pensa coisas erradas, faz coisas erradas, tudo que ele faz, só ele tem razão, ele tem razão, ele tem razão, ele tem razão. Já não há mais ninguém que tem palavra para lhe ajudar. Por quê? Jesus morreu. Glória ao Senhor. Disse o anjo: saia desta terra, vá ao Egito, porque o diabo procura matar o filho. Estamos aí no novo ano. Cuide desse Jesus. Cuide desse Jesus. Cuide desse Jesus. Muita coisa vai acontecer. Muitas ofensas vão acontecer. Muita tribulação vai acontecer. Cuide de Jesus. Em vida. Aleluia. Glória a Jesus. Can you stand up, please? Aleluia. 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 Queremos ter tempo de orar. Dizer: Senhor, me dê a sabedoria para eu cuidar, para eu poder te proteger no meu coração. Não quero viver sem ti. Não quero andar sem ti. Quero viver na sua graça. Quero viver na sua glória. Come on, do you know it? Just sing it with me. My soul sings. Says yes. Says yes. My soul says yes. Says yes. Where you lead me, I will follow. When you call me